Boa noite a todos. Boa noite a você também que nos acompanha pelas facilidades da internet. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, nossa solidariedade ao povo gaúcho, né? Vamos enviar bons pensamentos para que superem esse momento desafiador e possa já reconstruir, né, esse momento que não é fácil, né? Nós vemos volta e meia problemas, né, desafios que a gente tem que, com força no coração, estar superando tudo isso, né? Então, nossos pensamentos positivos para que os gaúchos, em breve, já estejam já recuperando tudo isso. Alguém nos visitando pela primeira vez? Tem algum convidado? Alguém que está? Então, tá bom. Bom, nossos recados. Sábado que vem, dia 11, né, de maio, já percorremos aí quase 35% do ano, né? Olha só. Mas sábado, dia 11, nós teremos o Bazar Beneficente, tá? Você é convidado a vir também. Então, aquelas doações serão bem utilizadas sábado. E também teremos o nosso sorteio, sabe aquele banco lá, aquele banco que está lá embaixo, grandão, que você pode levar para sua casa? Sábado, às 11 horas, é o sorteio, tá? Então, quem quiser assistir aqui presencialmente já está convidado. Quem não comprou ainda e quiser comprar, a gente tem ainda alguns convites aqui, né, dessa ação entre amigos, tá bom? Então, sábado que vem, você que acredita que vai ganhar, já pode vir aqui buscar teu banco, viu? E venha com a meia dúzia de homem forte aí, porque o banco é pesado, hein? Tá bom? Que mais? Bom, no final aqui da palestra, vai ser uma palestra boa, o Roberto hoje vai nos presentear aí com Tirai a Pedra, hein, Roberto? Seja bem-vindo, agradecemos a tua presença. E vocês vão levar bons sonhos para casa, viu? Tenho certeza disso. No final nós teremos sonhos lá embaixo para vender, né? Cada sonho é R$5, mas tem uma promoção, tá? Quem leva 2 paga 10, tá bom? Muito bem. Dando continuidade, então, à nossa dinâmica, né? Nós teremos primeiro a leitura, né, do Caminho e Verdade, depois a palestra, né? E lá no final, a hora que vocês descerem, tem a água fluidificada também, tá bom? O que mais que temos? Então é isso, já dando andamento, né? Eu quero chamar para fazer a prece de abertura hoje o nosso trabalhador aqui da casa, o Geraldo. Geraldo, por gentileza. Boa noite a todos. Então vamos aproveitando esse momento em que nós podemos sorver as vibrações da espiritualidade que neste momento nos envolve a todos. E vamos elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, que é o nosso guia espiritual, aquele que nos encaminha para a nossa evolução com todos os seus ensinamentos. E como se estivéssemos na presença dele, ele bem pertinho de nós, vamos dizendo: querido Mestre Jesus, agradecemos tudo que temos recebido, agradecemos pelas forças na nossa caminhada e pedimos a vós, Jesus, que nos dê sustentação necessária para que nós possamos vencer os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, que possamos trabalhar o nosso ser interior, o nosso espírito, trabalhar as nossas deficiências, os melindres, as dúvidas, o rancor, a mágoa, aquilo que a gente de vez em quando é atacado, para que nós possamos continuar a nossa caminhada firmes na nossa evolução espiritual. Que essa é a finalidade de cada uma das nossas reencarnações. Obrigado, Jesus, pela sua presença constante. Obrigado pela paz que nos transmite
e por todas as oportunidades que coloca bem à nossa frente, para que nós possamos impulsionar a nossa evolução. Obrigado, Jesus. Que a sua paz esteja com todos nós. Que assim seja. Agora nós vamos ouvir a leitura do nosso querido companheiro. Por favor. Boa noite. Isso está alto demais. Bom, nós vamos fazer então a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 88. Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentido à necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememorarmos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos e observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos ou adormecidos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Então essa passagem ela ocorreu na véspera de Jesus ser preso. Ele já sabia que ele ia ser levado a Pilatos, e ele pediu para os discípulos que velarem com ele, ou seja, que aguardassem o destino cruel que lhe é reservado. E numa certa hora ele percebeu que todos estavam dormindo, ninguém estava orando com ele. É onde ele fala para Pedro: vocês não têm nenhuma hora para poder velar comigo? O intuito dessa passagem é mostrar que Deus veio para nos acordar, vamos dizer assim. E o pior é que muitos ainda estão adormecidos, né? Acordar no sentido de mostrar que a vida, na verdade, é a vida espiritual. Que a vida terrena, como ele mesmo fala no texto, é apenas uma hora, é apenas uma pequena passagem da nossa existência. E que a gente tem que trabalhar em nome de Jesus, trabalhar em nome dos seus ensinamentos, ajudando os nossos irmãos, ajudando nas entidades religiosas, no centro, fazendo caridade principalmente. Porque aqueles que passam esse tempo deslumbrados com a vida terrena, a vida material, e esquecem de que tem um compromisso com Deus, de trabalhar em nome dele, e cada um recebe o seu, né?
que cada um de nós está num grau de evolução, então a gente tem uma tarefa diferente para executar aqui quando reencarna, né? Muitos deles se esquecem ou adormecem. E quando desencarnam e acordam no mundo espiritual, vem o remorso do tempo perdido. Do tempo que ele podia estar trabalhando em nome da caridade, está evoluindo espiritualmente, está se melhorando, se aproximando cada vez mais de Jesus. Então a intenção do texto é chamar a atenção para isso. Não que a gente deva parar de viver, né? Abandonar tudo. Não saio mais com a família, não vou fazer mais nada. Não é isso. Mas a gente tem um compromisso aqui com Deus de cumprir isso, de ajudar, de fazer nosso papel espiritual, não só para a nossa evolução, mas em função do Mestre, que veio e sofreu tanto para que a gente entendesse isso. Então o intuito aqui da lição é esse, né? Como ele comentou com o Pedro, você não tem nenhuma hora para velar comigo, para trabalhar comigo? Então a gente precisa ter esses momentos de trabalho de caridade. O Carlos falou do Rio Grande do Sul, tá uma boa hora para a gente velar com Deus hoje, na hora de dormir, fazer uma oração pelos nossos irmãozinhos que estão passando uma provação tão grande como aquela. Essa era a lição de hoje. Obrigado pela atenção e vou passar a palavra para o Roberto, para a palestra Tirai a Pedra. Obrigado, uma boa semana. Muito boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Meu nome é Roberto Bueno, sou lá da cidade de Pederneiras, vinculado ao Centro Espírita Eterna Amizade de Pederneiras. É uma casa pequena, mas já tem 95 anos. Então eu deixo aqui um convite para vocês ir conhecer a gente lá também. Tá? Podendo estar em Pederneiras, passa lá conhecer a gente. Toda quinta-feira nós temos palestra. E durante a semana tem curso também de terça, quarta-feira. Estamos sempre lá das 20 às 21 horas. Vai nos conhecer, vai valer a pena. A gente vai adorar receber vocês lá. Foi muito legal essa leitura que o irmão fez agora, porque a gente precisa lembrar que o Espiritismo é o Consolador prometido. E Jesus está nos dando essa oportunidade. Nós, trabalhadores da última hora, né, desse momento de transição que nós estamos vivendo, passando de prova e expiação para mundo de regeneração, ou mundos regenerados, estamos tendo uma oportunidade incrível. E quando a gente ouve aqui na frente, um dirigente vir aqui, dar um recado dizendo assim, olha, nós estamos vendendo os sonhos, nós estamos vendendo a rifa, uma ação entre amigos do banco. Entendam assim, Jesus está contratando. Jesus está te chamando para ajudar na obra. Você não tem uma hora? Você não tem um minuto? Aqui no telão passou, nos recados, eu vi, curso para gestante todos os sábados. Lá em Pederneiras a gente consegue fazer um a cada 3 meses. Bem que a gente queria poder fazer um toda semana, a gente não consegue ainda. Nós não conseguimos ainda facilitadores, patrocinadores, para nos ajudar na compra desses enxovalzinhos que a gente também distribui gratuitamente lá. E eu vi que vocês têm aqui todos os sábados, para as mamães carentes, curso para gestante em condição de vulnerabilidade. É uma oportunidade de trabalho. De alguma forma a gente auxiliar nisso, porque o bem que a gente faz, ele retorna em forma de bem para nós mesmos. E aqui tem uma advertência que está no Livro dos Espíritos, ou um chamado de atenção para todos nós, antes da gente entrar no Tirai a Pedra,
E olha que eu estou dizendo, tirai a pedra. Eu não disse atirai a pedra, viu? Jesus mandou a gente tirar a pedra, não é para a gente jogar a pedra em ninguém. Então eu vinha hoje aqui falar para a gente tirar a pedra. Antes disso, por inspiração, pela mensagem que o irmão trouxe, eu acho importante a gente lembrar da conclusão de número 5 de O Livro dos Espíritos. Quando você estuda o Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, depois que termina as 1018 ou 1019 questões, tem as conclusões, são 9 ou 10. Mas a quinta conclusão, ela nos chama, dá uma chacoalhada na gente. Porque ela diz assim, com o Espiritismo, a humanidade tende a entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é uma consequência inevitável. Com o Espiritismo. Quando surgiu o Espiritismo? 18 de abril de 1857. Então, de 1857 para cá, isso está valendo para nós. Nós estamos aqui agora. Esse puxão de orelha, esse chacoalhão é para a gente. Por meio do Espiritismo, a humanidade, nós, temos que entrar numa nova fase, a do progresso moral. Por quê? Na tecnologia, a ciência, está super evoluída. A gente evoluiu muito, rapidamente, né? Tecnologicamente, enfim, todas as áreas. Mas imoralmente. Moralmente, eu acho que a gente está né? Então, vem essa advertência, porque nós estamos nesse momento em que essas duas faixas já se chocam e se misturam. Prova e expiação e mundo de regeneração. É como se a gente estivesse numa ponte atravessando um riacho. Nós já não estamos mais no meio dessa ponte. Nós já deixamos prova e expiação meio que para trás. Nós estamos quase para pôr um pé em mundo de regeneração. E aí? A questão é que, para a gente refletir, é a seguinte. Eu estou carimbando meu passaporte para voltar para a Terra, para reencarnar aqui novamente? É óbvio que a gente vai falar assim, mas se eu não reencarnar aqui, eu vou reencarnar em outro, porque a casa do Pai tem muitas moradas. É claro. Mas é tão bom a gente poder voltar aqui, vai estar melhor, vai estar vivendo. Esse planeta azul lindo vai estar em mundo de regeneração. Vai ser uma época completamente diferente que a gente vive hoje. Eu quero voltar para cá. Mas e aí? Eu tenho mérito para voltar aqui? Eu estou carimbando meu passaporte? Porque daqui a pouco eu estou indo para o mundo espiritual. Será que eu reencarno na Terra, que já vai estar vivendo em mundos de regeneração? Isso é íntimo de cada um, a gente fazer. E não desperdiçar essas oportunidades. Porque fora da caridade não há salvação. Eu só queria falar isso porque me tocou por inspiração na hora que ele leu a mensagem, eu lembrei da conclusão de número 5. Então, a palestra, como a gente disse, é sobre tirai a pedra. Não atirai a pedra, né? E não só Jesus, quando nessa passagem do capítulo 11 de João, que ele diz, tirai a pedra em determinado... Vocês já leram essa passagem, nós vamos fazer uma leitura rápida dela aqui. Para nós aqui, serve-se não só enxergar essa pedra mineral. Quando Jesus diz, tirai a pedra, não só o obstáculo mineral que as pessoas que lá estavam rolaram, mas para nós aqui hoje, que estamos fora daquela caverna onde jazia Lázaro, daquele túmulo. Esse tirai a pedra, porque o Evangelho de Jesus, ele é vivo. As palavras de Jesus continuam vivas, e elas ecoam por toda a eternidade. O que Jesus disse há 2000 anos serve exatamente para agora, e vai servir para a eternidade. Quando ele diz tirai a pedra, ele está dizendo assim, Roberto, João, Tereza, Cláudia, Miriam, Adriana, tirai a pedra. Mas qual é a pedra? Do que você tem medo hoje? Quais são as suas dúvidas? Qual a dificuldade da sua vida? O que te impede? Qual é a barreira que está diante de você? E isso é íntimo de cada um, a gente ia analisando. E Jesus fala, tirai a pedra. Porque quando ele diz tirai a pedra, lá na passagem, ele estava dizendo para que as pessoas que ali estavam tirassem a pedra, aquele obstáculo que impedia a luz entrar naquele túmulo onde jazia Lázaro. Ou seja, Jesus do lado de fora, Lázaro do lado de dentro, e entre ele e Lázaro havia esse obstáculo. E Jesus pede para as pessoas ali tirar a pedra. Jesus não poderia ele mesmo tirar a pedra?
Certamente que sim. Certamente que Jesus, se quisesse, podia rolar aquela pedra. Mas por que ele disse, tirai a pedra para as pessoas ali? Porque a espiritualidade, Deus, tudo aquilo que a gente chama de aparato espiritual a nosso favor, eles não movem uma palha naquilo que nos compete fazer e que a gente tem condição de fazer. O que a gente pode e deve fazer, isso compete a nós fazermos. Mas a espiritualidade, Deus, Jesus e todos os anjos, eles movem o universo todo naquilo que é impossível para nós, desde que tenhamos o merecimento. Nós precisamos merecer. Então, o texto evangélico lá de João capítulo 11, ele vai nos dizer que Lázaro estava muito doente. Marta, sua irmã, pede então para que um emissário vá até Jesus. Deu uma travadinha aqui. Que ele vá até Jesus para avisar que Lázaro estava muito doente, para que Jesus viesse até ali. E que o mais breve possível que ele retornasse para Betânia, porque Lázaro estava muito doente. Mas Jesus não vem de imediato. Jesus ainda permanece mais 2 dias lá, onde ele se encontrava em Jerusalém. Só depois de 2 dias, já passado aí, já era o 4º dia, quando Jesus retorna, né? Então, 4 dias depois, Jesus chega à casa ali em Betânia, na aldeia de Betânia, ele se aproxima. E Marta já corre em direção a ele, né? E essa Marta aqui somos nós. Diante de uma dificuldade, né? Às vezes a gente fala assim, eu não vou dar conta. Ou então a gente está no meio de um processo, seja de um tratamento, né? Ele de uma enfermidade, diante de sei lá, qualquer situação embaraçosa que a gente esteja enfrentando, chega um momento que você fala assim, eu já não acredito que eu vá vencer. Eu acho que eu não vou conseguir, isso não é para mim. Mesmo Marta vendo Jesus se aproximar, Jesus se aproximando ali, ela correu até ele e disse assim, chegastes tarde, Senhor. Já se passaram 4 dias. Já cheira mal. É tarde demais. E Jesus, então, com toda aquela multidão ali que esperava ele, que já sabia que ele estava vindo para visitar Lázaro, para ver aquela situação que estava acontecendo, porque as pessoas queriam ver Jesus, aquele que limpava os leprosos, restaurava a visão dos cegos, fazia paralíticos levantar. As pessoas queriam ver o que ele seria capaz de fazer ali naquela situação. Então, muitos se aglomeravam ali. E Jesus se aproxima, então, da onde está o túmulo, ou a caverna, e ele diz, tirai a pedra. Ele diz para as pessoas, tirai a pedra. E Marta, então, vai dizer para ele, Senhor, já cheira mal. É melhor não. Já cheira mal, porque já faz 4 dias. E Jesus diz para ela, eu não te disse, Marta, que se creres, verá a glória de Deus? E aqui Jesus está falando para nós, cada um de nós. Eu não te disse que se creres, tu verás a glória de Deus? Não importa, seja lá o que for que estiver acontecendo na sua vida, seja a dificuldade que você esteja atravessando, quer seja ela uma montanha muito grande, quer seja uma pedra enorme. Jesus disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas não abandone o trabalho, não fique ociosa, insista, persista, vá lutando, faça a sua parte, porque aquilo que você não puder fazer, a espiritualidade nos auxilia sempre. E Jesus diz então, né, ele ergue os olhos ao céu, ele faz uma prece, direciona uma mão na reta do túmulo, os homens já haviam retirado ali a pedra, e Jesus ordena, Lázaro, Lázaro,
saia. Saia para fora. Que Jesus está falando para nós de novo. Roberto, Maria, Tereza, eu não sei o nome de vocês. Mas Jesus está dizendo, saia. Saia para fora. Não aceita essa situação como definitiva. Lute. Venha. E diz o texto evangélico que Lázaro saiu com os pés e as mãos atadas. E Jesus disse, liberte-o e deixe que o vá. Saia. Saia para fora. Ou seja, mova-se. Jesus podia buscar ele lá no colo. Podia mandar as pessoas lá buscar. Não, Jesus, saia. A pedra já foi. Saia. Não tenha medo. Jesus não derrogou nenhuma lei natural. Ah, é um milagre isso? Nós que estudamos a doutrina espírita, a gente já estudou a Gênese, lá na parte dos milagres, das predições, tem a explicação de vários milagres. E a gente sabe que Jesus não derrogou nenhuma lei natural, porque se, de fato, Lázaro estivesse morto e Jesus tivesse restabelecido, né, e tivesse feito com que ele retornasse ao corpo físico, teria derrogado uma lei natural, porque após o corpo ser totalmente desligado, a gente sabe que a partir do momento que todos os laços foram rompidos, não há como o espírito se ligar novamente naquele corpo de carne. Mas Jesus sabia, tanto é que quando eles chegam, Jesus diz, Lázaro dorme. Lázaro não havia morrido. Jesus sabia que Lázaro não estava morto, mas que Lázaro sofria, talvez, de letargia. Que Lázaro, por que Jesus sabia disso? Dizem que uma vez veio um pessoal da NASA fazer um teste para medir a mediunidade do Chico, né, para saber até que distância o Chico conseguia captar pensamentos, ele conseguia, o perispírito dele se expandia a uma certa distância, a ponto dele saber o que a pessoa estava pensando, como ela estava. Fizeram essa medição e o Chico deu 30, 40 metros, uns dizem 42, eu já ouvi algumas versões diferentes. A nossa, a grande maioria de nós não vai mais de, acho que 2, 3 centímetros, né? Mas a do Chico ia uns 40 metros. Olha para você ver, a mediunidade fantástica de Chico é uns 30, 40 metros. Conta uma história que uma vez uma mulher olhou assim, ela estava na fila, de longe ela olhava e estava batendo um vento, e ela viu que o cabelo do Chico não balançava, né? Ela falou, olha, é peruca mesmo, nem balança o cabelo dele. E estava uns 30 metros longe de chegar nele. Quando chegou próximo, o Chico falou para ela, ai, minha filha, a peruca é para nós estar as crianças, porque careca eu fico muito feio. Então, a mais de 30 metros, ele percebeu aquele pensamento, e quando ela chegou, ele contou isso para ela. Então, veja, Chico, 30 metros. Jesus sente, o perispírito de Jesus, tudo o que acontece no planeta Terra, cada situação que está se passando nas nossas vidas, Jesus sabe de tudo. Sabe dos nossos pensamentos, sabe das dificuldades, conhece o íntimo de cada um de nós. O planeta Terra todo. Ele é o nosso governador espiritual. Nós estamos sob a tutela de Jesus. Ele sabe exatamente o que se passa com você agora, comigo, com cada um de nós aqui. E Deus, o Espírito de Deus, o universo todo. Olha a grandeza de Jesus, né? Primeiro a gente pegou Chico, esse espírito que a gente conheceu, maravilhoso, luminoso, que viveu aqui, contemporâneo nosso. Depois a gente fala de Jesus, que todo o planeta Terra, tudo que se passa com cada indivíduo no planeta Terra, ele sabe, ele sente. Quando você ora lá, Jesus, me ajuda. Daqui a pouco você vai dobrar o joelho e vai começar a conversar. Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. Me ajuda. Ele te ouve. Ele te ouve. Deus, o universo todo, tudo que você imaginar, né? E a gente sabe que o universo é infinito. Então você imagina a grandeza do nosso Pai? Muitas vezes a gente reclama, fala, eu não tenho nada. Sou um pobre infeliz, eu não tenho nada. Você só é filho do Senhor do universo. Deus, o que criou tudo e a todos. Nós somos filhos dele, somos herdeiros de tudo isso.
E às vezes a gente se queixa que não temos nada. Então Jesus sabia que Lázaro não estava morto, porque o perispírito de Jesus, a energia de Jesus, ela foi até lá e sentiu que Lázaro estava vivo. E Jesus disse, Lázaro, dorme. E nós iremos lá despertá-lo. Eu falei perispírito aqui, de Jesus, e às vezes, muitos aqui estudiosos devem estar falando assim, esse cara falou que o espírito de luz tem perispírito. Que o espírito de Jesus, um espírito luminoso, tem perispírito. Mas não sou eu quem está falando. Isso quem diz é o Livro dos Espíritos. Na questão de 186 do Livro dos Espíritos, está lá. Há mundos onde o espírito não mais precisando reencarnar em corpos materiais, lá exista somente com seu perispírito? E os espíritos responderam, sim, há. Mas essa matéria é tão sutil, mas tão sutil, que para vós é como se ela não existisse. Ou seja, a gente não consegue ver. Mas há planetas, há mundos, onde os espíritos lá existam somente com seu perispírito? Sim. Então, Jesus, um espírito crístico, um espírito de luz. E na questão 186, ele fala, esse é o estado dos espíritos puros, dos espíritos de luz. Jesus está acima de um espírito de luz, é um espírito crístico, né? Um espírito que já tem autonomia, autoridade para governar planetas. Hoje, talvez, muito além, porque a evolução não para. Mas imagine vocês um lugar, aqui, por exemplo, aonde tem duas lâmpadas, a gente não sabe determinar aonde a luminosidade dessa para e aquela continua. Onde elas se misturam, onde elas se separam, até onde uma vai. São luz, como é que a gente vai saber? Então, numa reunião de espírito de luz, como que eles se identificam? Pela energia do perispírito. Perispírito. Então, tudo o que acontece conosco, Jesus sabe. Por isso, Jesus diz, Lázaro está dormindo. Lázaro, possivelmente, ele fora acometido de uma crise de letargia. A letargia é uma enfermidade na qual a suspensão das forças vitais, em geral, dando ao corpo todas as aparências de morte física. Jesus, sabendo disso, chama ele de volta à vida. Jesus, como eu disse, não derrogou uma lei natural. Então, o milagre, o espetáculo maravilhoso de fazer, né, a ressuscitação, não. Lázaro ainda estava ali, o seu perispírito ainda não tinha feito o desligamento total. Jesus ordena que ele volte e saia. Depois a gente sabe que Lázaro desencarnou mais tarde, né? Mas, naquele momento, Jesus... Então, nós não sabemos o que levou Lázaro a adoecer. Isso a gente não sabe. Por que Lázaro fora acometida de letargia? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que toda enfermidade, ela tem origem nas nossas imperfeições. Toda enfermidade tem origem nas nossas imperfeições. Então, assim, ninguém faz prece para você adoecer e você adoece. Ninguém faz um trabalho para você adoecer e você adoece. Ninguém faz mal para mim a não ser eu mesmo. Toda imperfeição, toda enfermidade tem origem nas nossas imperfeições. Isso está no livro Céu e Inferno, no seu capítulo 7. Esse capítulo 7 de O Céu e o Inferno, você pode fazer sozinho lá, se quiser, um autoatendimento fraterno. Já ouviu falar isso? Um autoatendimento fraterno? É onde você começa... Aqui o irmão Catarina tem atendimento fraterno. Todas as casas da Intermunicipal Bauru têm atendimento fraterno, graças a Deus. Lá em Pederneira nós temos também. Então, precisou de um atendimento fraterno, agenda com alguém da casa, vem conversar, vem diluir, né, esse sentimento, vem conversar. Isso vai ajudar bastante. Mas fala assim, eu queria hoje conversar, mas sabe, eu queria entender melhor por que está acontecendo tudo isso comigo. Por que a minha vida está assim? Por que... Anotem aí. Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do livro Céu e Inferno. São 33 parágrafos, ou 33 artigos,
Código Penal da Vida Futura, que você vai lá, você fala assim, mas o meu vizinho leva uma vida boa, tudo dá certo para ele e para mim não. Por quê? A resposta está lá. Ah, mas eu estou sofrendo, comigo está acontecendo. Por que que eu sofro? A resposta está lá. São 33 parágrafos. Código Penal da Vida Futura. Tem aí em PDF, se você digitar aí depois, Código Penal da Vida Futura, o livro Céu e Inferno, 33 artigos. Eu vou ler 3 que eu trouxe aqui, para gente, que faz parte aqui da nossa palestrinha da noite. Mas é um autoatendimento fraterno. Se você fazer a leitura desses 33 parágrafos, com um olho assim caridoso, um olhar verdadeiro para você mesmo, dizer, não, realmente eu sou isso, eu sou essa pessoa. Esse sou eu. Se você se conhece, se você sabe realmente quem você é, como você é, e você lê esses 33, muita coisa vai ser te explicado hoje, você fazendo essa leitura. Então, lá está escrito que toda enfermidade ela tem origem na nossa imperfeição. E nós não sabemos o que levou Lázaro a adoecer, mas a gente sabe que a doença tem origem na imperfeição. E quando a gente olha para a nossa vida, então você fala assim, ah, mas eu olho para essa minha vida, Roberto, e eu, no auge dos meus 18 anos, de repente nós estamos com um jovem aqui de 18, 20 anos, ele fala assim, mas no auge dos meus 18, 20 anos, eu não fiz mal para ninguém. Eu não me lembro ter feito tamanha atrocidade com alguém para estar sofrendo na carne tudo isso que eu estou sofrendo, para estar passando por tudo isso que eu estou passando. Então, onde está a explicação? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causa atuais das aflições e causa anteriores das aflições. Somos espíritos imortais. A gente já viveu muitas vidas antes dessa. Vamos ter muitas outras depois dessa. Se a gente, quando olha para a nossa vida, para trás aqui, né, a nossa encarnação, não encontra um motivo para tudo que está acontecendo com a nossa vida, certamente tem origem numa encarnação anterior. Mas nós não estamos pagando no lugar de ninguém. Nós não estamos sofrendo por acaso. Se a doença veio me visitar, porque em algum momento eu transgredi as leis de Deus. Porque toda imperfeição, toda doença tem origem na minha imperfeição. Lá, no parágrafo de número 1, depois vocês vão ler, vocês vão lembrar disso. Olha o que ele traz, Código Penal da Vida Futura. A alma, ou o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de depuração ou das suas imperfeições. Felicidade ou infelicidade? Eu não sou feliz. Por que eu não sou feliz? É inerente ao grau de depuração ou das minhas imperfeições. Os meus vícios ou as minhas virtudes. O que eu tenho mais? E aí a gente lembra de Santo Agostinho. Todos os dias antes de dormir, lá na questão 919A. Primeiro, ele diz que a gente precisa se conhecer. Os Espíritos dizem que a gente precisa se conhecer. E na questão 919A, o Santo Agostinho fala assim, todos os dias, fazei o que eu fazia. Antes de dormir, colocar a cabeça no travesseiro, lembrar, passar o dia em revista. Se no dia de hoje eu não desperdicei nenhuma oportunidade de ser útil, de fazer o bem. Se no dia de hoje eu mais, né, ele vai falando aqui, vai dando a entender assim para a gente, se no dia de hoje eu mais consolei, eu mais enxuguei lágrimas, ou se no dia de hoje eu mais fiz as lágrimas rolarem dos outros. No dia de hoje eu não desperdicei a oportunidade de ser bom, de fazer a caridade. Eu poderia ter feito caridade hoje, dispensei, fingi que não era comigo, desprezei a oportunidade. Se aprove, tivesse que me apresentar a Deus hoje, teria algo a temer? Ou seja, se fosse hoje o dia da minha partida, se hoje eu desencarnar,
Tá tudo beleza? Tá tudo bem? Vamos chegar lá, encarar. Ó, tá tudo certinho, fiz o trabalho bonitinho lá embaixo. A gente vem adiando alguma coisa. Isso aqui eu vou fazer mais para frente. Tô com 30 ainda. A gente desencarna com 90, 100. Não. Vou deixar isso mais para frente. Quando eu ficar velho, eu vou começar a rezar. Aí já resolve. Não, não é por aí. Não desperdiçar as oportunidades de ser útil. No segundo parágrafo, ele diz assim: a felicidade perfeita é inerente à perfeição. Ou seja, eu quero ser feliz, eu preciso ser bom. Não perfeito, que perfeito não, mas eu preciso fazer o bem. Eu faço o bem, mas eu faço o bem só para mim, mas eu ajudo alguém. Quando a gente fica doente, a gente pede saúde. A gente dobra o joelho e fala: Senhor, me socorre. Me acorde porque tá difícil. Eu fiz os exames e olha, é triste aqui o que o médico disse que eu vou passar. A gente quer a saúde restabelecida. É justo. Mas enquanto a gente tinha saúde, o que a gente fazia com essa saúde? De que forma que a gente usava essa saúde? Que a gente aproveitava aquele momento de força. A gente era útil na obra do Cristo? Nós somos co-criadores em plano menor, segundo André Luiz. Co-criadores em plano menor. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Não é para gozar a nossa saúde conosco mesmo. Nós não estamos aqui de férias. Estamos aqui para nos aperfeiçoar, para nos melhorarmos, evoluir. Porque quando a gente fica doente, a gente dobra o joelho e fala: Jesus, me socorre. Imagina assim, quando você fica doente, você diz essa palavra, Jesus me socorre. Imagine, é hipotético isso que eu vou falar, mas eu costumo falar nos grupos de estudo. E aqui tem o Aquiles, ele é de Pederneiras, esse moço bonito que aqui se encontra. Ele é de Pederneiras, que alegria encontrar ele aqui hoje. E ele, nos nossos estudos lá, ele fazia o curso com a gente, ele sabe que eu falo isso várias vezes lá. Quando a gente dobra o joelho e diz: Jesus me socorre. Imagina assim, o teu anjo da guarda, ele dispara. Ele vai lá e diz assim: Senhor, está lá o Roberto, ele dobrou o joelho. Puxa, Jesus, ele fez o exame, descobriu uma enfermidade lá. Nossa, está triste a situação. E ele pede para o Senhor intervir, Jesus, para o Senhor socorrer ele. Anjo bom. Imagina Jesus, né? Anjo bom. Se eu conceder, né, essa dádiva, essa bênção para o Roberto, quantas pessoas lá embaixo serão beneficiadas dessa saúde dele, dessa prorrogação dele lá no planeta Terra? Aí tem o anjo da guarda, né? Tem o cabo eleitoral. Ele, Jesus, tá brigado com a sogra, com a mulher, não está conversando faz tempo, no trabalho ninguém gosta dele, Jesus. Lá no centro espírita, porque a ideia dele não foi aceita, ele se afastou, não quer nem ajudar mais na campanha do quilo. Quantas pessoas vão se beneficiar da saúde do Roberto? Jesus, no momento, acho que nenhum. Então deixa ele entender lá a visita da dor. Vamos deixar um pouquinho. Imagina, inverte isso agora. O teu anjo está com Jesus, está lá o Roberto. Ele dobrou o joelho e descobriu uma enfermidade. Ele pede para o Senhor socorrer. Quantas pessoas, anjo bom, vão se beneficiar se eu conceder essa bênção para o Roberto, para que o tratamento seja eficaz, que ele vai lutar com a enfermidade, mas ele vai sair vitorioso e vai permanecer lá mais uns anos ainda. Quantas pessoas... Nossa, Jesus, muitos. Nossa, ele trabalha a campanha do quilo, a sogra adora ele, se dá bem com todo mundo, porque se dá bem com sogra, né? Para qualquer um. Ele se dá bem com a sogra, no trabalho ele é amado, na casa espírita, onde põe ele, ele trabalha, tira ele de uma pasta, coloca na outra, ele vai. Não tem milindre, Senhor, é um cara excepcional. Concede a bênção a ele. Percebeu a diferença? É assim que funciona. Não adianta dobrar o joelho, não adianta subir 300 degraus, né? Eu vou subir todos os degraus de tal catedral lá, porque eu vou alcançar uma bênção, eu vou fazer uma promessa. Faça uma mudança, não faça uma promessa. Se modifique, se automodifique. Nós precisamos nos melhorar interiormente. No livro Fé, Paz e Amor, Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, esse livro é maravilhoso, tem em PDF também.
Tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo. O bem é uma conquista. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo. E ninguém, aí vem o puxão de orelha, e ninguém recebe o mal sem que o tenha atraído. Então veja, o bem é merecimento. Você recebe o bem, é um merecimento. É uma conquista. O bem é conquista. Você precisa conquistar, é merecimento. E o mal, ele diz que ninguém recebe o mal sem que o tenha atraído. Então, o mal que chegou na minha vida hoje, aquilo que eu chamo de mal, ou seja, a lição, porque o mal nada mais é, aquilo que a gente chama de mal é uma lição. Mas a gente não gosta, então a gente fala, é mal. Porque a gente não quer o corretivo. Aí a gente diz, é mal. Mas é o corretivo. Mas é necessário. Se você falar para uma criança, para o seu filho, para o seu netinho, e falar assim, vem, eu vou te levar para tomar a vacina. Ele fala, não quero. Eu não vou, porque dói, é mal. Mas o pai sabe que a vacina é importante, leva, mesmo ele chorando, leva. Assim age Deus conosco. Sabe que aquela correção, que aquele mal, nada mais é do que uma lição, para que a gente não cometa mais aquele erro. Então, quando nós somos visitados pela enfermidade, a gente precisa dar uma olhadinha para trás e tentar entender, assim, como que eu estava vivendo, como que estava a minha vida, antes daquele trágico acidente, antes de eu descobrir o diagnóstico daquela enfermidade, como que eu estava levando a minha vida, o que eu estava fazendo, quantas pessoas eu estava ajudando, ou quantas pessoas eu estava prejudicando, perseguindo, o que estava fazendo eu? Sempre que a gente descobriu alguma coisa ruim, que a gente chama de ruim na nossa vida, que é o corretivo, que é a lição, dá uma olhadinha para trás. Mas com olhos amorosos para a sua vida. Veja como que você estava vivendo. Está aí a lição que a gente precisa entender, administrar. Porque a dor, ela só vai embora quando a gente entender o porquê da sua visita. A dor só vai embora quando a gente entender o motivo dela ter chegado até nós. Antes não. E não adianta se revoltar. No 3, a gente vai passar, porque senão eu estouro o tempo, no parágrafo de número 3, ele diz assim, não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis e inevitáveis. É inevitável. Ó, nenhuma, ou seja, qualquer imperfeição da nossa alma vai acarretar, inevitavelmente, consequências desagradáveis. Você fez alguma coisa? A gente fez alguma coisa que a gente sabe que foi ruim, mas ainda não recebeu o efeito, porque Deus dá um tempo danado para a gente resolver, sabe? Ele espera amorosamente que a gente se arrependa e que a gente vá reparar aquele mal. Então, se você sabe que você teve uma atitude infeliz, porque assim, a corretiva não vem na hora, pabum. Deus não é assim, opa, errou, tchum, dá um choquinho aí porque você errou. Não, não acontece assim. A gente tem um tempo, porque pode ver que, na maioria das vezes, quando a gente faz alguma coisa ruim, a gente sabe que aquilo foi ruim. Não precisa ninguém dizer para a gente sabe que foi mal. E quando a gente faz uma atitude má, uma má atitude, que a gente sabe que prejudicou alguém, o melhor a fazer é reparar. Não espere o efeito, não espere aquele eco voltar até você. O bem que a gente faz, ele volta para a gente em forma de bem. Foi Jesus que disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Atenua o sofrimento. Então a gente fez uma coisa ruim. Ah, mas eu não acho a pessoa agora, Roberto, não tem como reparar essa situação. A pessoa não está mais aqui, eu prejudiquei ela, foi sem querer, mas eu acabei prejudicando, mas ela não está mais aqui. Se envolva em obras caritativas, vá fazer o bem. Nem que não seja para aquela criatura, porque você não acha ela. O amor cobre uma multidão de pecados. Não lembro agora certinho, mas o Chico, em algum momento, o Chico diz assim, que é para a gente continuar trabalhando, porque se a justiça divina
manda nos cobrar e nos encontra trabalhando, pede para que a dívida seja prorrogada por tempo indeterminado. Eu não lembro certinho agora como que é esse, mas veio aqui por inspiração e eu acabei lembrando, eu estou dizendo. Então, assim, se a justiça divina manda a cobrança dos nossos erros do passado, das nossas falhas, e essa fatura chega no momento em que a gente está envolvido em uma obra caritativa, em que a gente está trabalhando, em que a gente já fez aquela mudança, manda a misericórdia divina, que aquela dívida seja prorrogada. Olha que maravilhoso. Como é importante a gente se envolver na prática do bem. Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete em consequências desagradáveis e inevitáveis. E não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcional ou proporcionada à soma das boas qualidades, das boas obras. A alma que tiver, por exemplo, 10 imperfeições, sofrerá mais do que aquela que tiver apenas 3 ou 4. Olha, não sou eu que está dizendo, está lá no Código Penal da vida na vida futura. São os espíritos que disseram isso para Kardec. Então, às vezes, fala, mas por que o meu vizinho vai bem as coisas para ele e para mim não? Eu estou debaixo de paulada. E, olha, a alma que tiver, por exemplo, 10 imperfeições, sofrerá mais do que aquela que tem 3 ou 4. O sofrimento é inerente às nossas imperfeições. Eu não quero mais sofrer. Eu preciso me modificar. Não adianta eu correr para o centro espírita, tomar passe todo dia, frequentar todas as palestras de ponta a ponta a semana toda e não tiver obras. E não me modificar. Durante a palestra é que acontece, o Chico, não é o Roberto que está dizendo, o Chico dizia que durante a palestra acontece a cirurgia espiritual que a gente precisa. Porque durante a palestra, todos os palestrantes que aqui passam, eles trazem a mensagem, trazem um trecho do Evangelho, trazem uma reflexão, e a gente vai colocando aquilo nas nossas vidas, a gente vai modificando aqui um pouquinho com um que falou ali, o outro falou aqui. É a cirurgia acontecendo na nossa alma. O passe, muitas pessoas falam assim, eu só vou na hora do passe, eu tomo o passe e vou embora. O Chico dizia que a cirurgia acontece durante a palestra, durante a reflexão sobre o Evangelho, sobre as obras. O passe é importante? Claro que sim, mas o Chico dizia que o passe era como uma atadura, um band-aid, que se colocava depois da sutura ter sido feita, da cirurgia. É importantíssima a mensagem, a gente assimilar essa mensagem. Então, a alma que tem 10 imperfeições, ela sofre muito mais do que a outra. E eu tenho medo de morrer e ir para o inferno, né? Tem aquelas pessoas que estão em pavor de ir para o inferno. E aqui ele já esclarece para nós, ainda nesse parágrafo, onde ele está dizendo que o sofrimento, no 5º parágrafo aqui, ele vai falar assim, o sofrimento sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição. A alma que leva em si o seu próprio castigo, onde quer que se encontre, não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. Então, assim, a gente sofre aonde a gente já está. Não existe um inferno físico, um lugar circunscrito. Está aqui, ó. O inferno não existe. O inferno está assim por toda parte, onde quer que existem almas sofredoras. Assim como o céu está por toda parte, onde quer que as almas felizes se encontrem. Céu e inferno. Para onde a gente vai? Céu e inferno é um estado de consciência, não um lugar físico. Uma das primeiras reações nossa, diante das dificuldades, diante dos problemas de difícil solução, é só enxergar, como enxergou Marta, os obstáculos, né? As dificuldades desanimam. E assim foi com ela. As pessoas veem sempre, a grande maioria de nós, quando alguém vem e apresenta uma solução, e a gente acaba vendo um problema ainda naquela solução. É nos apresentado uma ajuda, e a gente fala, isso não vai dar certo.
Você vai no médico e ele te receita, você fala, isso eu já tomei, não vai dar, esse remédio não funciona para mim. Já queima ali toda a possibilidade daquele remédio fazer um efeito, né? Então, a pessoa vai sempre colocando um problema em cima de cada situação daquela lá. Assim como dizia Marte, Senhor, já cheira mal. Já cheira mal. Porque é de 4 dias. E aí, para nós? O que cheira mal para nós hoje? O que a gente está guardando dentro de nós já há bastante tempo? 4 dias? 4 meses? 4 anos? 40 anos, o que a gente está guardando? De repente, uma rivalidade, uma situação que aconteceu já há muitos anos, e a gente ainda não diluiu esse acontecimento, a gente não conseguiu perdoar, e a gente continua carregando esse lixo tóxico aqui dentro da gente. Porque a energia do ódio, do ressentimento, ela é como um ácido tóxico que vai corroendo a gente, até que, quando a gente não resolve isso na nossa mente, isso acaba se transformando em uma enfermidade, para que seja feita, seja dada essa vazão para essa energia. Quanto tempo a gente está com esse obstáculo? Não agora mineral da pedra, mas há quanto tempo a gente está com esse obstáculo? Essa pedra que a gente não consegue tirar da nossa frente. Esse não perdoar, esse querer revidar, esse querer dar o troco, o desejo de revide, de vingança. Por que nós estamos carregando isso ainda? Madre Teresa disse que o mais forte é aquele que estende a mão e pede perdão primeiro. O que nos impede hoje de mandar uma mensagem e dizer assim, eu te perdoo. Eu te perdoo. O que impede? Nosso orgulho? Ou porque aquela pessoa não merece? Mas ela não merece o perdão e você não merece paz. Você continua guardando isso. Quando você se livra disso, quando você dá o perdão, quando você concede o perdão para alguém, você é que se livra. Somos nós é que nos livramos. Então, para a gente encerrar, eu queria encerrar com uma frase que nós abrimos falando da conclusão de número 5, onde ela nos cobra uma atitude, né, porque nós precisamos evoluir. E eu queria encerrar com uma frase que está lá no livro Renúncia, pelo Espírito Alcione, é psicografia do Chico Xavier, ditada por Emmanuel, e ela diz assim, que os ensinamentos de Jesus, Alcione que diz, abre aspas, precisam ser conhecido, meditado, sentido, vivido. Conhecido, meditado, sentido, vivido. Nós precisamos conhecer Jesus, meditar os ensinamentos dele, sentir isso em nós, depois vivenciar isso. Vá e pregue o evangelho. Se for preciso, leia-o. Vá e pregue o evangelho. Se for preciso, leia-o. Mas seja um exemplo você do evangelho. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida. Porque talvez lá fora, a nossa vida seja o único evangelho que as pessoas estão lendo. As pessoas vão dizer, estava lá o Roberto ontem no Centro Espírita fazendo palestra. Olha hoje. Olha como que ele é aqui fora. Olha como que ele é no local de trabalho. Olha como que ele age com os amigos. Então, cuidado com o que a gente faz lá fora. Porque talvez seja esse o único evangelho que as pessoas estão lendo. Ninguém recebe o bem sem merecê-lo. E ninguém recolhe o mal sem que o tenha atraído. Tudo é uma questão de merecimento. Que mereçamos, que Jesus nos abrace a cada um, nos fortaleça, dê muita força para a gente fazer as mudanças que precisa, para a gente possa tirar essa pedra que nos impede de ver a luz do Cristo. Que Jesus nos abençoe. E aí, gente, aprendemos um pouquinho mais hoje. Dá para a gente começar hoje à noite, né? Fazendo o que Santo Agostinho fazia, né? À noite, reservar um tempinho antes de dormir, em vez de dormir olhando no celular, né?
Todos nós, né? Então, essa disciplina é interessante. E outra coisa, então, né, Roberto? Quer dizer, para a fatura chegar e voltar, o negócio é trabalhar. Trabalhar no bem, tá? Trabalhar no bem. Importante, né? Vamos... Já pode começar agora. Então, vamos agradecer o Roberto mais uma vez, para que ele venha outras vezes também, né? Obrigado, Roberto. Quero aproveitar também, já chamou os trabalhadores para a sala de passe. E você já está convidado também a passar pelo passe. Lembrando que o Roberto também nos falou, né? Que durante a palestra a gente está aprendendo e ao mesmo tempo estamos também sendo curados, tratados, né? Então é importante a nossa presença, não só para capacitação, né? Para a gente colocar em prática, mas já está ali ocorrendo. Roberto, quero aproveitar então e chamá-lo para fazer a prece para nós. Peço a vocês que mentalizem a presença amorosa de Jesus aqui agora. Imagina Jesus subindo as escadas ali, entrando aqui no salão, passando por entre as cadeiras, se posicionando diante de cada um de nós agora. Fique de olhos fechados. Jesus está na sua frente agora. Está com as mãos estendidas sobre a sua cabeça, permitindo que dele saia virtudes, assim como ele fez com aquela mulher hemorrágica. Jesus, envolva cada um dos irmãos aqui presentes e todos os irmãos que estão acompanhando pela internet, que vão assistir depois. Envolva todos, Jesus, no seu magnetismo, desde a ponta, desde a nossa cabeça até a ponta dos pés. Esse magnetismo seu, Jesus, essa tua luz, vá passando lentamente por cada nervo, cada músculo, todos os nossos ossos, todos os nossos órgãos internos, Jesus. Vá restaurando tudo, toda a cartilagem, tudo aquilo que está desgastado, tudo aquilo que tem causado-nos dor. Essa tua luz maravilhosa, Jesus, que tem o poder de crestar, de queimar todos os vírus, todas as bactérias, tudo aquilo que tem causado dor e sofrimento para o nosso corpo físico. E essa tua luz, Jesus, passando pelos nossos órgãos internos, por todos os chakras, fazendo com que todos trabalhem em perfeita harmonia. Ah, Jesus, por misericórdia, toca, cura, liberta, restaura o nosso ser. Te pedimos também, Jesus, que o Senhor visite essa pessoa que nós estamos trazendo o nome dela no nosso pensamento. Visita essa casa, essa família. Visita esse local de trabalho. Abençoa-nos, Jesus, e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.